Olá, queridos alunos. Hoje eu trago um assunto para vocês muito interessante, que é o ESP32 junto com o rádio LoRa. Bom, isso não é exatamente uma novidade, mas a Realtek lançou um modelo novo, né? Ela lançou um modelo que é o T190. Esse modelo aqui a parte da frente, aqui já está o desenho da aplicação, né, que a gente fez, que é pegar um termômetro, né, um sensor que tenha umidade, temperatura e qualidade do ar, e mandar para esse LoRa, né, um outro LoRa mandando para esse LoRa. Então aqui a parte de trás dele, aqui a parte da frente do display, com resolução 320 por 170, ok? E qual é o objetivo então dessa aula? É conhecer o ESP32 Realtek, né, com o display. Ele é o modelo T190, ok? E junto com isso, né, a gente ensina aqui instalar o Realtek com a lib do Arduino IDE. Eu estou usando aqui Arduino IDE 2.3.4, né, como vocês vão poder ver por aí. Usar o display LCD integrado, né, comunicar via LoRa. Usar o sensor NS160. Esse ATH-X aqui, ele é temperatura e umidade. E o NS160, ele é qualidade do ar. Ele é um sensor multigases. E a gente percebe que só de a gente ficar respirando muito em cima dele já altera o resultado, né? Ele é bem sensível, ok? E um outro assunto interessante que eu vou abordar aqui também é o controlador, né, de TFT, de LCD, ST7789V2. Que é um chip que controla o LCD, porque o LCD precisa de alguém controlando ele, né? O ESP não faz isso, certo? Ok. Bom, antes de começar, eu sempre gosto de mostrar o vídeo funcionando. Então, vamos ver aí, eu mexendo na montagem, vocês vão ver que é bem simples. Assiste aí. Bom, pessoal, aqui está a montagem muito simples, né? Aqui eu tenho um ESP32 LoRa, um ESP32 W-ROM com o chip Centec, né? Com o chip LoRa 915. E aí eu tenho o sensor, o ENS, esse aqui é o sensor de temperatura, umidade e qualidade do ar. Ele está ligado via SPI aqui no ESP, né? E esse ESP, ele tem esse displayzinho monocromático, mas já serve pra gente, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está mandando os 3 parâmetros para cá. Aqui no mesmo gráfico eu estou mostrando os 3 parâmetros, tá? Bom, pessoal, aqui como vocês podem ver, eu modifiquei um pouco as condições aqui do sensor e ele mostrou no gráfico lá, né? Você vê aqui 55% de umidade. Eu tô com o ar-condicionado ligado, então ele tem uma tendência a estabilizar a temperatura. Mas eu mostro os 3 parâmetros aqui e eu vou de segundo em segundo mandando para esse sensor. Aqui, ó, eu tenho 20 pontos nessa parte gráfica, tá? Chamando a atenção que esse ESP LoRa aqui, ele tá funcionando, com bateria, tá? Então, se você põe ele no USB, ele funciona com uma espécie de no break. Então ele carrega a bateria, né? Se eu colocasse ele aqui no USB tipo C, além de carregar a bateria, ele também serviria para uma queda de energia
ele funciona como uma espécie de backup, ok? Então é um circuito muito simples, aqui a ligação tem uma tabelinha, um circuito bem simples, está funcionando a 915 MHz, né? Funciona muito bem e note, né, que os dois são da Realtek, né? Esse daqui é a versão 2 da Realtek, já tem um desse daqui versão 3, esse daqui é bem recente, esse chip. Note que ele tem um display bem grande, e o que facilita, né, porque eu não conseguiria fazer esse gráfico aqui, né, ó, nesse display desse tamanhozinho aqui. Então esse aqui já contempla tudo, ok? Então assim, a ideia de fazer essa montagem é para apresentar esse novo Realtek, que é o T190, né, e esse sensor que eu nunca usei antes, e a diferença dele é um sensor duplo, ele mede a qualidade do ar, tá? Tanto que se a gente ficar respirando muito em cima dele, ó, eu estou muito próximo dele aqui, ele está em 85% de qualidade do ar, né? Estou respirando em cima dele aqui. Agora, se eu ficar longe, a qualidade do ar melhora, né? Tá certo? Porque você não tem a ver com umidade, tá? Então, conforme mais seco, a qualidade do ar fica melhor. Se tem um ser humano perto, a qualidade do ar já cai, né? E então é isso, pessoal. Era essa montagem que eu queria mostrar para vocês. Agora que vocês viram, né? Vamos continuar aqui. Pessoal, esse é um dos primeiros vídeos que eu estou utilizando o áudio, que vai existir o áudio em inglês também. Mas para quem quiser, né, entrar nas minhas mídias sociais, no meu site, então tá aqui o endereço, tá? Então você pode ser membro do meu clube de membros. Eu vou lançar, né, junto com esse vídeo aqui, também um outro vídeo lá no clube de membros, entrando em detalhes dos parâmetros novos que apareceram no Realtek LoRa. Da minha última aula, do meu último vídeo que eu lancei sobre LoRa, que eu falei sobre LoRa, algumas coisas mudaram, tá? E eu vou falar disso lá no clube de membros. Mas aqui vou falar muita coisa, tá? Até uma forma de prestigiar o clube de membros, né? É colocando lá, mas eu estou colocando o projeto completo aqui, tá? Bom, Instagram, né? Telegram continua, né? A gente tem muita gente aí. E aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que é o pinout do T190. Então você pode ver aqui que ele tem o módulo LoRa, com essa latinha aqui. Ele tem o ESP32 aqui, tá? Ele tem até um conector de 4 pinos que você pode conectar dispositivos SPI. Por exemplo, se você tiver um sensor que ele seja SPI, então você facilmente com um cabinho, ele já vem com esse cabinho, tá? E você pode utilizar. Então veja que ele tem uma série de I/Os disponíveis. Eu experimentei bateria, ó, ele tem entrada para bateria, USB tipo C. Então ele é um chip que ele tem uma quantidade de I/Os razoável por tudo que ele incorpora, né? Bom, continuando aqui. Bom, pessoal, as principais características dele, né? Eu já falei muito, mas ele usa o ESP32S3, que é um processador de 240 MHz, 2 núcleos, e importante, tá? Ele já no Arduino, né, vocês bem sabem, quem quiser programar em Arduino dá, quem quiser programar no IDF, na biblioteca nativa também dá. Curiosamente, a Realtek, ela recomenda
que se use a biblioteca da Realtek do Arduino, tá? Existe exemplo também para quem programa em IDF, existe também. Mas o meu canal, eu geralmente utilizo, não que eu não vá programar em IDF nunca, não é isso, mas há uma tendência de eu utilizar o Arduino IDE pelas facilidades, até pela facilidade de mudar de chip. Se eu quiser usar um STM aqui, eu posso mudar e não vai ter muita diferença na forma, né, não vai ser assim uma dor muito grande para portar para outra plataforma. Bom, então é isso, o módulo LoRa, né, com esse mesh tastic aqui também é compatível. Então hoje esse protocolo aí, né, não vou falar dele, mas o pessoal sobrevivencialista tá olhando muito para isso aí. Baixo consumo de energia em sono profundo. Eu fiz um teste, eu não vou abordar muito nesse vídeo aqui a questão da bateria, mas a bateria durou bastante. Eu usei uma bateria, vocês viram lá no vídeo, que tinha uma bateria, e eu deixei ela ligado. Olha, se não me engano, aquela bateriazinha pequena, aquela bem pequena, ela durou umas 4 horas, mas full, assim, o chip funcionando tudo, tá? Então, depende do que, lógico, se você quiser usar com painel solar, tal, também dá, né? Tudo é possível aí. É só questão de dimensionamento. Então, eu falei disso daqui. A função, né, da questão do display de 1.9 polegadas, eu estou falando aqui em português, mas para quem vai falar em inglês, é fácil de traduzir isso aqui, tá? Bom, a interface do sensor, né, é essa daqui, né, que é compatível, já falei, eles chamam de Quick Link, né, e fornecem uma biblioteca compatível. O que eles fizeram aqui a Expressif, ela tem toda uma biblioteca para esse chip aqui, para o ESP32S3. E a Realtek, o que ela fez? Ela portou toda essa biblioteca, mas com algumas modificações, ok? Então, o que eu fiz? Eu utilizei o último core, não da Expressif, mas o modificado da Realtek, ok? Isso é importante dizer. Aqui uma panorâmica, tá? Da apresentação do chip, muito bonito o chip, tá? Você veja que você tem 2 conectores para antena, tá? Aqui, no caso, eu usei uma antena de 915 MHz, tá certo? 915 MHz. Aqui é o Wi-Fi normal 2.4, tem Bluetooth também, Bluetooth BLE. Então esse chip aqui, né? Vocês sabem que eu comecei o canal em 2017, sempre gostei desse chip. E falo de outros chips também, pretendo falar de chip da ST. Outro dia eu estava conversando com um amigo e trocando ideias sobre o chip da ST, me interessa muito. Mas hoje aqui eu estou falando dele, né, do Expressif, ok? Então ele tem essas características todas interessantes, tipo se ele vem com os botões, ele tem um reset aqui, né? Ele tem LED. Então assim, é um chip que tem muita coisa agregada nele. Sim, esse chip aqui, ele foi desenvolvido para a internet das coisas, né? Bom, aqui, pessoal, instrução para a instalação do Arduino, da biblioteca. Note que é esse JSON aqui, ó, tá vendo? Vocês pegam esse endereço lá no meu blog, vocês vão lá no meu blog, vai aparecer o blog aqui, e vocês vão baixar esse PDF, ok? Vai ter esse PDF todinho lá para vocês. E o código-fonte vocês baixam lá também, certo? Bom, aqui mostra, né, a tela de instalação, ok? A instrução, depois que você colocou o JSON,
Sempre você tem que ir em preferências, ok? Vocês têm que ir em preferências. Eu não vou, acho que a maioria aqui já sabe como é que instala, mas você tem que procurar depois por Heltec. Acho que eu tenho uma tela outra aqui embaixo que explica isso também, né? Aqui, ó, dando um zoom, tá vendo? Heltec, DevBoards e tal. Então você vai instalar essa biblioteca, ok? Vamos lá. Existe o sensor que nós estamos usando, ele é um sensor misto. Então ele tem o NS160 tem que ser dessa pasta aqui, não pode pegar de outro lugar, você tem que pegar dessa pasta e instalar desse aqui, tá? Existe outros libs para ele, mas tem que ser específico aqui. Depois você vai digitar aqui NS, tá? Então, o que você vai fazer aqui? No GitHub, você vai entrar no GitHub e vai salvar a lib como um zip e depois vai importar para dentro do Arduino IDE 2. Eu estou usando aqui o 2.3.4. Vocês vão importar esse ponto zip, ele sobe, ok? Bom, aqui, antes de eu soldar, então recebi o chip, comprei o chip, veio lá do AliExpress, veio até bem rápido, e eu desmontei ele, tá? Você veja que eu desmontei, e aqui está, ó, aqui está o ESP32, a latinha do chip LoRa. Então, o que é LoRa? Não é o ESP-Precif que é LoRa, não é o ESP32 que é LoRa. O que é? Essa plaquinha, ela tem um chip da Centec. A Centec é a empresa francesa que produz o chip de rádio de longa distância, né? Então fica um chip maravilhoso, né? Ele tem Wi-Fi, ele tem Bluetooth, ele tem LoRa, né? Então, assim, ele tem muita coisa para você usar. Aí o detalhe, pessoal, olha só, ele vem com um dissipador. Por quê? Esquenta um pouco. E você não sabe se você, de repente, vai ter que colocar ele outdoor, e aí ele vai esquentar, vai chegar numa temperatura alta dentro de um case. Então é preciso pensar nisso. O que eu fiz? Depois colei aqui e fiz um teste, tá? Bom, aqui, ó, onde vai a bateria, aqui esse cabinho aqui é o cabinho da SPI. Nesse caso não usei, mas achei útil, achei uma coisa fácil para você. Ele é um chip muito bom, assim, que você quer testar um conceito, já tem a tela lá, já tem tudo lá, sabe? É fantástico ele. E aí que eu fiz, ele veio com esse pininho aqui, mas eu coloquei essa barra de pinos mais alta. Por quê? Porque esse dissipador, ele pega embaixo. Então, para deixar o respirador ter fluxo de ar, né, para deixar o dissipador, né, ter um fluxo de ar, eu deixei ele o pino mais alto. Então, o pino mais alto aqui. Outra coisa, também soltei aqui, porque na hora que você solda o pino, você corre o risco de danificar o LCD, né? Então, também por esse motivo. Bom, aqui, pessoal, são as especificações, ok? As especificações, elas estão também, eu vou deixar tudo. Quem fala inglês, me perdoe, eu acabei deixando em português aqui, mas se você abrir o PDF do datasheet da Heltec, está tudo em inglês, tá? Mas é fácil, o que eu vou falar aqui, você já está escutando em inglês aí, certo? Então vamos lá. O chip mestre é esse. A frequência no Brasil, a frequência que eu tenho que usar é 915, mas depende da Europa, Estados Unidos, Japão, vai ter sua frequência específica lá. Eu não vou ler tudo aqui, porque eu já falei das antenas, né, o conectorzinho IPEX, então eu já falei de uma série de coisas. Veja, temperatura
a temperatura de operação, ela vai de 20 a 70 graus Celsius. Coloca aqui em Fahrenheit, calcula aqui, coloca aqui em Fahrenheit também. Okay? Bom, então o que vocês têm que ver aqui, né? É um chip que você, apesar de ter um LCD nele, ainda tem bastante I/O livre, né, para você poder trabalhar. Bom, aí o que eu fiz? Deixei ele ligado, tá? E eu tenho uma câmera térmica, e com a câmera térmica a gente consegue ver a temperatura, tá? Então vamos lá, quer ver como é que ficou a imagem aqui? Aqui é o ESP32 com dissipador. Aqui é o LoRa não esquenta muito, tá? E vocês percebem que eu estava a uma temperatura de mais ou menos 22 a 24 graus, né? Você vê aqui que estava em 24 aqui. Converte em Fahrenheit. Põe para mim aqui, 24. Quanto que dá em Fahrenheit? E aqui também. E aqui, pessoal, veja só. Logo que eu liguei o chip, ele já foi para 47. Então, observe que não pode passar 70. Não é aconselhável passar de 70. Então, é preciso observar essa característica de temperatura. Eu tinha um roteador que a minha cidade é muito quente, ela chega a 40 graus, às vezes até passa de 40 graus. E eu tinha um roteador que ele desligava sozinho, porque dentro do case passava de 50 graus, tá? E o chip tinha uma proteção lá. Então, tem que observar, usei essa bateria aqui, tá? Excelente essa bateria, quem quiser olhar o código aí, pode comprar ela tranquilo, tá? Bom, aqui eu já lembrei de colocar metade em inglês, metade em português. Esse sensor, pessoal, é o sensor de qualidade do ar. Não vou entrar muito em detalhe dele aqui, mas ele é um sensor que verifica se tem uma certa quantidade de CO2, se tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uso para ele. Imagina que você tem uma oficina, né, ou você tem uma parte da fábrica, por exemplo, em que você quer garantir a qualidade do ar ali do teu pessoal, dos seus funcionários. Então você põe um sensor desse aqui, você está capturando temperatura, umidade e qualidade do ar. E aí eu vou deixar tudo junto num zip, inclusive o datasheet dele, que daí você vai ter uma melhor noção da amplitude, da quantidade de gases que ele detecta. E isso é importante, porque, por exemplo, ambientes que tem muita solda, sabe? Ambientes que tem certos produtos químicos, então você consegue um dispositivo que te alerta se a qualidade do ar estiver muito ruim. Importante, eu vou fazer isso na minha oficina. Eu vou deixar um desse instalado na minha oficina. Aqui uma breve descrição em português, aqui em inglês, né? Bom, aqui tem um detalhe importante, tá? Existe principalmente esse sensor aqui, ó, o HT2X, que é o 21, esse aqui. E esse chip, quando ele é soldado, tem que se tomar cuidado. Eu comprei aqui o chip pronto, né? Então o chip já, o módulo pronto. Então eu não me preocupei, mas olha que interessante, no AliExpress tinha essa mensagem aqui: receba esse módulo, olha só, receba esse módulo e deixe em um ambiente com umidade acima de 80% por 12 horas para garantir a precisão. Eu não fiz isso e percebi que ele não estava muito preciso, não. Então eu recomendo que você faça isso, ok? E aí
Eu fui até o datasheet dele, tá em português aqui, mas você, falante de inglês, você vai pegar o PDF, você vai ler isso aí em inglês, mas eu vou falar aqui. O que acontece? Após a soldagem, isso para quem vai fazer sua placa, para quem vai montar, né, um dispositivo profissional e não vai usar o módulo. Então, após a soldagem, ele precisa ser armazenado. Isso daqui é oficial do datasheet. Ele tem que ser armazenado acima de 75% por mais de 12 horas para garantir a reidratação do polímero. Ok? Não vou falar muito mais também, mas é o componente que eu usei aqui, então eu estou fazendo essa abordagem de todos os componentes que eu usei. Aqui, pessoal, isso daqui dá um vídeo gigante, se for falar, tá? Que é o ST7789V2, é um chip controlador, tá? Um chip driver display. Aqui eu coloquei o diagrama dele, mas assim, rapidamente aqui, o que é importante? Ele tem 700 linhas por 320 gates, né? E essas linhas e gates, elas são reconfiguráveis. Por exemplo, eu posso ter um display mais quadradinho de 320 por 240. Nesse caso aqui, eu tenho 320 por 170. Então, é possível tudo, né? Você ajustar a memória e a interface desse chip para comunicar em paralelo, SPI para comunicar em 8 bits, 16 bits, 18 bits, ok? Então, ele tem memória RAM, ele gerencia, então, ou seja, é importante você saber que existe isso daqui. Eu peguei o esquemático do T190 e fui fazendo uma geral, ok? Vou fazer uma abordagem do que tem nele. Bom, vamos lá. Ele tem o módulo LoRa HTRA62, tá certo? Que usa o chip da Semtech. E sim, ele é SPI. Bom, outra coisa, né? Ele tem aqui um USB tipo C, certo? Você vê que ele tem diodos de proteção na USB, ó, diodo SD aqui, certo? Ele tem um controle, né, pro ADC, ó, esse aqui é tensão de bateria, e aqui, ó, é muito importante, ó, essa parte aqui é muito importante, porque esse aqui é o diagrama do chip controlador. O chip controlador, inclusive, ele tem um chip driver para ligar os LEDs que estão atrás dele, ok? E note, ele pode trabalhar em paralelo, ou seja, eu posso ter um bus de 8 bits aqui, inclusive eu gravei um vídeo, eu não lembro se faz um ano mais ou menos que eu gravei, naquele exemplo, o 7789 estava ligado aqui em paralelo, depois eu vou fazer uma comparação. Por que eu ligo um display em paralelo? Porque eu ligo um display em SPI, ok? Ou I2C também, né? Seria uma outra opção. Não nesse caso aqui. Aí eu fiz essa comparação, porque quem conhece o meu canal sabe que eu gosto muito de display. Por que eu gosto de display? Porque o display ele dá um feedback para o usuário. Então você é projetista de um equipamento, você enriquece muito. Primeiro, na hora da venda, você valoriza o equipamento se ele tem um display. Segundo, por exemplo, não é uma bobagem, não é uma frescura você ter o display lá. Na hora que dá um problema, ele tem a chance dele mostrar um código de erro já com o texto explicando o que é. Então, às vezes o técnico de campo não vai ter que ficar olhando um código num PDF para descobrir o que já está escrito lá. Então, por se tratar de um chip, né, que tem bastante recurso, a gente pode colocar até imagens lá
pode pôr um desenho, pode pôr um texto, e o técnico de campo não sofrer tanto assim para descobrir qual é o erro. Então, assim, por isso é que eu gosto do display. Eu acredito que o display, ele sempre... Essa, inclusive, é uma estratégia que eu recomendo. Se você tem verba, né, se você tem uma condição de colocar o display, principalmente em produtos que são de maior valor agregado, faça isso, tá? Então, vamos lá, vamos fazer uma comparaçãozinha. Lá, quando eu falei do LilyGo T-Display, ele estava conectado em 8 bits. Vou falar rápido aqui, porque eu tenho muito assunto para falar. E, ó, eu estou olhando aqui, já tem 28 minutos que eu estou falando, descontando uns cortes aí. Então, veja só a diferença de quantidade de pino. Até aqui eu peguei o código fonte C, ó, de como é que eu defino o bus, né? Ou seja, eu estou instanciando aqui um objeto e eu tenho que passar os pinos de controle aqui, ó, e eu tenho que passar o bus de dados, né? Esse aqui é o famoso barramento 8080. Eu sou uma pessoa de 57 anos e eu comecei com 12 anos de idade. Então você imagina o que eu já vi, né? Hoje tudo está mais fácil, tudo está mais interativo, né? Então isso é muito bom, fico feliz por isso, que as pessoas têm mais acesso ao aprendizado, né? Sem ter que aprender linguagem de máquina e nada disso. Ok, então aqui a gente tem também alguns controles com resistores e tal, né? O mesmo driver para ligar o LED, né? Então, assim, o ST, né? O chip ST7789, ele requer alguns componentezinhos extra para ele poder funcionar. Nada demais, nada de difícil, né? Então, agora, você veja só, olha como que eu estou gastando um monte de pino aqui e olha como que aqui eu já vou gastar muito menos pino, porque eu estou usando SPI, entendeu? Por que a gente faz isso? Quando eu tenho preferência por velocidade, eu uso paralelo. Quando eu tenho preferência por economia de pinos de I/O, eu faço comunicação serial, ou SPI, ou I2C, ou TXRX, em alguns casos, tá? Tem display que é TXRX, tá? Não é muito comum, geralmente são aqueles displays inteligentes. E aqui sim, aqui é o ESP32, aqui são os pinos, ó, eu marquei aqui os pinos que eu estou usando, tá vendo? Ó? Então, eu marquei, então você vê que ele deixa bastante pino livre. Bom, aqui, bem rápido, um exemplo que está lá no manual do controlador do display. Pessoal, se você não quer todos esses detalhes, pula o vídeo e já vai lá no código-fonte onde eu estou explicando o programa. Aqui eu estou dando uma noção de como funciona o módulo todo, ok? Lógico, assim, eu não vou falar, é enorme esse manual, mas só para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona por dentro, tá? Então veja, no caso de eu utilizar, porque o ST7789, ele é um controlador muito bom, eu gosto dele, ele é altamente configurável. Eu posso colocar ele na configuração de barramento de 8 bits, logicamente que eu vou ter os pinos de controle, e eu posso colocar ele na comunicação serial. Então ele dá até o diagrama, você percebe, ó, como é que ele representa R, né, o RGB, né, o Red, Green, Blue, como é que ele representa aqui, ó, tá vendo? Né, ó. Então, é muito interessante. Quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco desse controlador, e lógico, aí eu falo, por que isso aqui? Às vezes a pessoa pega
um display, mas ela olha lá o código, aí ainda não posso aproveitar esse display, mas por que não pode? Porque tem que pegar o datasheet e olhar tudo isso daí, e se não achar uma lib pronta, você vai ter que fazer. Antigamente, como é que era? Você não tinha biblioteca para nada. Então, era difícil você colocar um chip na placa, junto com o microcontrolador para controlar um LCD, você tinha que fazer tudo do zero. Então, as coisas melhoraram hoje. Você não precisa mais se desgastar tanto para conseguir ligar um display. Você tem libs prontas, você tem módulos prontos, e aí você monta tudo. Depois que você fez o protótipo com módulos, aí você vai e monta sua placa dedicada. É assim que funciona, ok? Então, eu quis mostrar, pessoal, como é que funciona. E aqui está uma curiosidade, né? Veja só, aqui é RGB de 666 bits, ok? 18 bits aqui, tá certo? E aqui, ó, eu tô com RGB de 565. Hoje eu tenho 5 bits, depois 6 bits, depois 5 bits, ok? Em 65K de cores. Mas ele permite chegar até 262K de cores, ok? Vamos lá. Então, aqui também, né? Aqui eu mostrei, né? O barramento paralelo 8080, né? Falei aqui também. Existe os pinos de controle, né? WR, RS, de comando, né? Então, não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu queria que vocês vissem, né? Eu queria que vocês entendessem a forma de comunicação do ESP32 para o LCD. Funciona assim, tá? Bem passando rápido mesmo, aqui, ó. Aqui ele em modo paralelo de novo, né? Vamos lá. Aqui é o chip sem anotação nenhuma, né? Eu tenho, ó, esse aqui é o chip LoRa, né? Então observe aqui, ó, a antena dele. Dependendo, a única coisa que você tem que saber, se você compra um módulo 433, ou se você compra um módulo que vai até 928 MB, esses valores aqui vão modificar. Porque você tem tipo filtros aqui, valores de capacitor, indutor, resistor diferentes para cada frequência, ok? Então, na verdade, da onde que a Realtek tira isso daqui? Isso é tudo indicação da Centec, da empresa francesa que fabrica esse chip, ok? Bom, aqui, muito simples, né? Eu estou gerando as tensões, né? Então eu tenho 3 volts aqui, né? 3 volts aqui, ó. Tá vendo? 2 reguladores. Eu tenho 5 volts aqui, certo? Então aqui é a minha parte de potência, ok? Não preciso entrar muito. Olha, acabei repetindo aqui. Bom, aqui é a conexão. E aí é o seguinte. Esse chip aqui, ó, ele é um chip da Realtek um pouco mais antigo. Tinha a versão 1, né, do ESP32 LoRa, versão 1, versão 2, tem a versão 3, nesse formatinho aqui. Essa que eu estou usando a versão 2. A versão 2. Mas os dois comunicam do mesmo jeito, ok? Até mesmo quando é outro microcontrolador, eu tenho um que é controlado o LoRa é controlado por ARM, também vai funcionar, desde que você esteja usando os mesmos parâmetros de comunicação. Aqui é a conexão de como é que eu liguei, são 4 fios só, bem simplesinho, né? O pinout dele, tá? E aqui é o código fonte. Pessoal, o código fonte, ele não é muito pequeno. Então, se você estiver assistindo aí no seu celular, eu aconselho você parar agora e ir para o computador ou um tablet, porque senão você não vai enxergar, ok? Então eu tentei colocar letras maiores, mas não dá, porque senão eu não consigo explicar. E eu dou aula de pé,
eu dou aula de pé em frente à minha TV. É assim que eu explico, ok? Porque eu gosto de rabiscar na tela com essa canetinha. Bom, aqui eu estou explicando o que faz o programa. Então, como é que é? Eu tenho um ESP32 ligado num sensor, né? E ele vai mandar para outro ESP32, no caso esse aqui é um S3, com o display, e vai mostrar os gráficos lá, como vocês viram, certo? Basicamente é isso. Eu não usei o Wi-Fi 802.11, usei apenas o Rádio LoRa, certo? Vocês notem que eu fiz comentário em todas as linhas, porque eu não faço suposição de que você já saiba. Ok, eu já sei programar, mas para quem está aprendendo, é muito útil que a gente comente todas as linhas. Então, como eu sou professor, eu comento cada linha. Pode ser óbvio? Pode ser, mas eu prefiro documentação a mais do que de menos. Então, vamos lá. Os includes aqui, tá certo? Ó, você precisa pôr todos os includes, né? Chamando a atenção para esse caso aqui, LoRaWAN app, né? Que é da Realtek, né? E eu tenho aqui também Arduino.h, as libs do Arduino. Aqui eu tenho definido os pinos I2C, tá? Aqui, ó, definição. Eu tenho endereço dos sensores, porque veja só, até acho que eu falei SPI uma hora aí, não eu usei I2C, tá? Então, no I2C, vocês sabem que você tem endereçamento. Então, olha aqui, eu tenho hexadecimal 53 para o sensor de gás, né? E tem o hexadecimal 38, né? O hexa 38 define o sensor de umidade e temperatura. Então, pelo barramento, eu endereço esses sensores dessa maneira. Uso o namespace, né? Por causa da lib esse SileSense aqui, né? LoRa Configurations, eu vou passar rapidão, porque já tem um vídeo gravado disso, mas também lá no Clube de Membros também vou detalhar, tá? Porque eu vou dar um exemplo bem mais simples que esse lá. Mas aqui eu estou entregando tudo. No meu canal eu já entrego tudo, ok? Você não precisa pagar meu Clube de Membros se você não quiser. Se você puder, você se torne membro aqui, clique aqui, ó, se torne membro, que você vai me ajudar a produzir mais conteúdo, ok? Bom, vamos lá. Então eu estou definindo frequência e aqui eu estou definindo a potência de saída. A norma aqui no meu país diz o seguinte, que cada país é diferente. Eu tenho um limite de potência. Então eu posso, por exemplo, você está aqui, o chip LoRa, ele é o SX1262, ele pode ir de menos 9 a mais 22 dBm. No caso aqui eu coloquei só 5. Pode pôr 22 dBm? Pode. Né? Normalmente a gente colocava nos outros chips mais antigos 20 dBm. Aqui, de novo, né? Bandwidth, né? Ó, eu fiz o comentário com o range, né? Tá certo? Aqui eu tenho largura de canal, fator de espalhamento, né? Esse fator do espalhamento, pessoal, só para vocês saberem, ele afeta muito a distância que você vai alcançar, certo? No meu caso, eu usei 7, né? E dependendo do fator de espalhamento que você escolher, né? Interessante que quando você olha isso, muitos desses parâmetros eles são visíveis no analisador de espectro.
E aí no próximo vídeo eu vou mostrar o analisador de espectro, ok? Não mostrei porque esse vídeo estava ficando muito grande. Então eu falei assim, ó, já passou de meia hora. E as pessoas falam, ah, não faça um vídeo grande, depois as pessoas não assistem. Mas não dá, eu estou falando de software, engenharia, eletrônica. Não dá para fazer um vídeo de TikTok e fazer uma dancinha lá. Ninguém vai aprender assim. Quem quer aprender engenharia precisa estar disposto a se dedicar, certo? Então, aí eu tenho várias coisas aqui, ó. Eu tenho esse code rate aqui. O que acontece? É a quantidade de bits que eu mando em relação a quantidades de bits de controle, ok? Então, tudo bem, não vou falar muito, preâmbulo, tamanho 8, né, também são... E aí é o seguinte, o que é importante? Quando você escolhe esses parâmetros, veja, no sender, o receiver, ele tem que ter os mesmos parâmetros. Você não pode mudar. Você não pode escolher um spread factor aqui e lá outro spread factor. Entendeu? Você pode mudar de frequência, você pode combinar. Você pode criar um protocolo, fala assim, ó, você fala lá o chip que está recebendo, ó, eu vou passar para a frequência tal, muda agora. Aí ele vai receber uma ordem tua, você muda e vocês dois mudaram para... Eu já fiz um protocolo assim, onde a gente muda de frequência, mas como aqui é uma frequência só, então você tem que respeitar, tá? Bom, aqui então tem vários... Aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, tá? Você vai simplesmente copiar buffer size, né? Eu estou definindo como 9 bytes, né? Porque aqui, ó, eu estou explicando 1 byte para qualidade, 4 para temperatura e 4 para umidade. Um float, né? Bom, e aqui é o packet com os bytes LoRa, né? Então tá vendo aqui buffer size. Ó, veja só. Tudo que eu estou falando aqui está comentado. Quase que não seria necessário, propriamente dito, eu ficar explicando linha a linha. E fui lá e olhei e falei assim, vou comentar. Daqui para frente, eu vou comentar tudo. Absolutamente tudo. Bom, então você percebe que aqui eu estou naquela seção onde eu declaro variáveis. Então, o que eu faço? Estou declarando o número de TX, né? Então, aqui, o número de pacotes transmitidos. Essa flag indica o estado, se ele está ocupado, se ele está livre, se o rádio está ocupado, livre, né? Aqui também, ó, aqui é interessante, tá? Lá nos primeiros vídeos que eu gravei sobre LoRa, não tínhamos eventos que chamavam função callback. Ok, vamos supor que você aí que está me vendo agora não sabe o que é função callback. Eu tenho um vídeo, põe aqui o vídeo, onde eu explico o que é função callback, ok? E dou exemplo lá. É muito importante em linguagem C você entender o que é callback. O curioso é que quando você faz um fluxograma, aquele fluxograma tradicional, a função callback ela fica um quadradinho separado, ligado a nada. Por quê? Ela é chamada por um evento interno, no caso do rádio LoRa, né? Então o rádio LoRa aqui, ó, aqui eu estou criando a instância dos eventos, né? Então, por exemplo, eu tenho a função quando o rádio TX dono, né? Quando ele executou, ele mandou, e eu tenho se o rádio deu timeout, ele tentou mandar, não conseguiu, deu timeout nele. Se deu timeout,
é disparador, quer dizer, ele vai lá e chama essa função callback. Se no caso ele transmitiu, ele chama a função que ele transmitiu, ok? Então, isso aí é interessante, né? Bom, aqui, como vocês viram lá no vídeo de exemplo, o display é o SSD 1306, que é um displayzinho bem pequeno, mas ele já serve para a gente olhar os parâmetros que estamos enviando para o outro rádio LoRa, ok? Então aqui também a declaração do objeto dele, né? Estou instanciando aqui, ó, criando o I2C interface e tal. Então, como vocês podem ver, aqui nessa página, o que eu estou fazendo? Eu estou instanciando um objeto. Você observa uma coisa: o módulo ele tem 2 sensores, ok? Então eu tenho que lidar com os 2 sensores separados, embora eles estejam fisicamente no mesmo módulo, ok? Bom, espero que vocês estejam conseguindo ler esse código-fonte. Caso vocês estejam com dificuldade de ler aqui no vídeo, aconselho vocês a baixar o PDF, e aí no computador você põe o vídeo, eu falando, e você vai acompanhando esse texto no PDF, ok? Então aqui a gente tem algumas configurações, então eu faço configuração do setup do AHT, ok? Né? Se não achou, tal, enquanto não achou, eu dou uma mensagem. Então esse print line, né, para quem programa em Arduino sabe que ele vai para serial lá, tal. Então não tem muito o que falar aqui. E depois eu faço a mesma coisa aqui, tá? Veja, não vou entrar num super detalhe porque eu estou detalhando tudo aqui, linha por linha, ok? Vamos lá, continuando. Ok, aí eu faço um check, né? Eu faço a verificação do AHT, do sensor. Então, note que eu passo parâmetros, eu passo argumento, temperatura, umidade. Isso aqui é o show log, ok? É um argumento booleano. Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o sensor, né, event t, essas variáveis aqui, e aqui eu pego o get event, né? O get event, o que eu faço? Eu pego as variáveis umidade e temperatura, né? Aqui está em inglês. E em português, umidade não tem H, mas é cognato, né? Ou seja, a palavra é muito parecida. Bom, e vamos lá. Então eu faço, aí eu mostro temperatura. Aqui eu tô, pessoal, aqui eu estou mostrando em graus Celsius. Os americanos vão usar Fahrenheit, né? A minha prima que está nos Estados Unidos, ela nem consegue mais pensar em graus Celsius, ela só entende Fahrenheit agora, porque só se fala em Fahrenheit, né? Agora aqui no Brasil não, é Celsius. E aí a umidade é percentual, certo? Então é bem simples aqui. E depois a gente multiplica a temperatura por 100, né? Para ter uma variável, às vezes apresentar um valor em percentual, ok? Ok, aqui eu tenho a mesma coisa para o sensor NS160, ok? Ou seja, lembra que eu falei que ele tem um conjunto de gases, entre eles, né, o mais famoso CO2. Não vou entrar aqui no detalhe desse conjunto de gases. Junto no arquivo zip que você vai pegar lá no meu blog, lá dentro do datasheet tem toda essa explicação, ok? Então, novamente, eu fiz o comentário linha por linha, tá certo? Até o ponto em que depois eu chego com o valor dele e printo ele na tela para depois mandar, ok?
Então, vamos lá, vamos caminhando, que tem chão ainda, hein? Aí, eu vou pedir para você, se você está aguentando essa aula até agora, é porque você está gostando da aula. Ou você gosta de mim, ou as duas coisas. Então, deixa um like, encaminha para o seu amigo, certo? O meu vídeo e faça um comentário. Isso ajuda muito, né, a propagar o conhecimento e o canal. Vamos lá, pessoal. Aqui ele tem também todo uma conta, um cálculo aqui. Eu já peguei eu peguei aqui, gerei no GPT, ok? Gerei esse negócio no GPT, tá até marcado aqui, ó, calculando a qualidade de ar gerado pelo GPT, gerei no GPT. Então você pode até pegar esse fonte e pedir para o GPT explicar para você, né? É curioso. Dá a impressão que a gente não vai mais precisar aprender programação. Mas é polêmico isso. Mas eu acho que ainda não chegamos nesse ponto, né? A gente está na época centauro, metade homem, metade IA. Então precisa, né? Precisamos ainda. Eu uso IA, eu escrevo código com IA, mas não tem jeito. Tem hora que a IA gera um código, eu preciso modificar ele, entendeu? Então, eu acredito que a maioria das pessoas está trabalhando assim de maneira híbrida, né? Tá certo? Então, é isso. Mas de todo jeito, eu deixei os comentários todos aqui, tá? Porque ele tá com os gases, tem a pontuação e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão não dá tempo de eu explicar o vídeo, né? Todo, porque ainda tenho o receive para explicar. Aqui monta pacote, ok, faço deslocamento de bits, né? Tem que se fazer deslocamento de bits aqui, tudo comentado aqui e tal. E vou entregar a qualidade do ar. Vou entregar um índice de qualidade do ar, ok? Bom, de novo, pessoal, se você está assistindo no celular, pare de assistir no celular e assista no tablet. Assista no tablet ou assista no computador e com PDF do lado da tela, assim, que daí você vai ter o detalhe, porque eu gostaria de deixar grande que não consigo. É porque eu estou usando aqui direto na TV, né? Pessoal, aqui, função setup, ok? Do próprio Arduino. Então, o que acontece? Aqui inicializa, né, a serial tal. Então, olha, bem simples, né? A gente, quantas vezes que eu tenho mais de 370 vídeos no meu canal, então imagina quantas vezes que eu já fiz isso, né? Serial begin, 115, 200, aí eu dou um print line por 2 linhas, né? Aí eu instancio os pinos, né, do I2C, né? Eu chamo essa função vextion, né? Depois eu faço um delay sem, e aí vai, né? Aqui eu pego essa tensão externa, né? Referência. Aqui, aí começa, inicia o display, né? Eu dou um de refresh no contexto. E aí tem um detalhe, pessoal, esse display, ele já é um display sofisticado. Ele é rápido, porque o ESP32 é rápido, então a gente consegue fazer muita coisa legal nele, e é possível, ele tem funções assim que te permite otimizar. Não foi a minha preocupação aqui, na verdade a ideia era mais mostrar um código para vocês que fosse possível de vocês entenderem. Sim, existe gente que vai falar assim, Fernando, eu poderia utilizar uma biblioteca, tipo uma biblioteca pronta, assim, então pode usar, também é uma opção. Aqui eu fiz de uma forma que
eu economizo o máximo de performance do chip, ok? Vamos supor que eu tivesse que fazer cálculos aqui de transformada de Fourier, então eu ia me sobrar processamento suficiente nesse chip para que eu pudesse fazer muita coisa com ele ainda, certo? Então não tem nada de uma lib pesada aqui que vai atrapalhar. Ok? Tudo bem, ó, são detalhes, tem bastante detalhe em display, né? Então eu defino, ó, 7 contras. É interessante, porque se você fala inglês, se você é nativo do inglês, ou se você é brasileiro, mas entende inglês, então o que acontece? O próprio nome da função, das libs, ela já está dizendo aquilo que é, né? Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Então você imagina, o que será que set fonte faz? Ó, ela seta a fonte, entendeu? Então fica assim um pouco desnecessário, até meio repetitivo eu ficar falando o que faz cada função, né? Então TX number, eu tenho um contador aqui, né? Eu estou zerando o contador, certo? Então tudo bem. Mas se você também é um programador muito iniciante, também não precisa ficar preocupado porque você não está entendendo isso. É só você começar a estudar, né? Por exemplo, é só entrar no site do Arduino que você vai ter tudo ali. Você vai ter o manual todinho lá para aprender a programar, né? Com o Arduino IDE. Aí eu tenho as duas funções aqui, callback, tá certo? O rádio init, olha o nome da função, rádio init, o que será que faz? Inicializa o rádio, ok? Então, e assim vai, né? Nem vou ficar falando aqui e tal, mas esse daqui é a função setup, eu termino aqui, certo? Ok, ele termina aqui, né? Ele fala, ó, e ele chama a função setup HT, setup o sensor de qualidade do ar, ainda espera um segundo aqui depois, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho a função callback, né? Turn on, ela liga a tensão, né? Ela liga a tensão externa, é isso que ela faz. Então, né? A função é chamada num determinado momento lá. Aqui eu estou definindo também a turn off dessa tensão, tá? Externa, né? Então o default state dela é off, né? Então você vê como que quando, ó, eu sempre, quando trabalhei como programador, eu sofri muito quando eu peguei códigos de outros programadores e que não tinha nada documentado. Eu precisava adivinhar que variável que era aquela lá, entendeu? Então, como eu passei por isso, eu espero que os alunos não tenham que passar por isso, né? Mas é muito comum em empresas você não ter quase documentação e nem o código está muito comentado. Então aqui sempre ele está comentado, né? Então, bom, display message sensor tal. Aí aqui o que eu estou fazendo? Eu tô dando um clear display, tá certo? Eu estou mostrando, eu tenho essa função aqui, porque essa função, qual é, né, o objetivo dela? Ela mostra a mensagem, né, e os valores no display, tá? Porque eu tenho aqueles 3 ícones, né? Depois os valores e depois eu mostro os gráficos, ok? Bom, então eu faço isso. Aqui eu estou mostrando os 3 parâmetros, certo? Bom, enviar dados, né? Não vou entrar muito no detalhe, mas como é que funciona como é que funciona hoje em dia o LoRa, né? Eu sempre checo se o idle é true, ok? Se ele é true, né? Se ele está idle, né? Então aí eu tenho as variáveis de controle. Na verdade, os exemplos antigos, eu confesso, os exemplos antigos eles eram muito mais fáceis, eles eram muito mais simples. Como é que funciona? Você cria um pacote de informação e manda, ok? Funciona dessa maneira. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Ó, veja só, eu estou
pegando as informações de temperatura e umidade, estou pegando as informações de qualidade do ar, né, todos aqueles gases. Não são tantos gases assim, se não me engano ali no datasheet tem 4 a 5 gases que compõem depois a qualidade do ar, que vai acabar virando um número percentual, ok? Eu já fiz o teste, né? Eu fiz um teste, cheguei com o isqueiro perto. Se você ficar respirando em cima, você vai, o seu pulmão, na hora que você joga o ar, você tem CO2 no seu pulmão e vai afetar o sensor também. Então, e assim a gente percebe ele, né? Então ele faz aquele cálculo, né? Calcular qualidade do ar. Aqui, me perdoem os falantes do inglês, eu coloquei a função em português, tá? Montar pacotes também tá a função em português, mas eu estou montando o pacote, né? Então, falando aqui, você vai entender. Eu estou construindo o pacote com tudo aqui, tal. Aí eu incremento o TX number, né? O número de vezes que eu estou mandando o pacote e envio. Eu estou pegando aqui e envio essa string aqui, ok? E aí eu dou um serial print aqui, porque vai aparecer lá no serial, né, do meu terminal. É uma forma de você ajudar a depurar sempre, você tem um print, né? Um serial print ali. Aí você faz um for de quanto? Alto e igual, né? De 0 a tamanho do buffer, ok? E aí você vai lá, faz o serial, né? Que você vai imprimir você vai imprimir aqui e de maneira hexadecimal, por isso que tem o 0x aqui, ok? Aí você faz um print line, tá? Vai fazer um print line aqui. Aí você faz o radio send. Adivinha que faz essa função radio send? Exatamente isso. Ela manda, ok? A gente está ainda no sender, hein? Olha só, estamos no sender. Bom, e aí depois eu tenho que, como eu mandei, eu tenho que colocar LoRa idle, eu seto a flag, né? Flag too busy, né? Eu estou ocupado, né? Eu estou dizendo assim para o rádio LoRa, eu estou ocupado agora. Em rádio, e depois processo o rádio.irq process. Então, é aqui que são chamados callbacks, entendeu? Aquelas funções que são definidas, que são chamadas em momento que você não sabe bem qual é, certo? Vamos lá? Ok, aqui nós estamos chegando ao final do sender, né? E aí nós temos o loop. Então veja como o loop é uma coisa simples. Ele tem o loop, né? Enviar dados, né? O comentário aqui, depois eu espero um segundo e tal, e vou. Por quê? De 1 em 1 segundo, eu capto os dados e mando. De 1 em 1 segundo, mando. Posso mudar esse tempo? Posso mudar. Mas é que 1 segundo ficava bom para a gente visualizar. Normalmente, esses dados de temperatura, umidade, a gente não pega eles por segundo. A gente costuma pegar eles por minuto. Mas como era uma demonstração, então eu tinha que ter alguma forma mais rápida, né, de mostrar o gráfico acontecendo ali na frente de vocês, entende? Ok, então aqui que eu faço, ó, a definição dos callbacks. É um callback simples? É uma função simples? Sim, mas ela poderia ser complexa, tá? Depende do que você está desenvolvendo, essa função aqui vai fazer muitas outras coisas, tá certo? Então, é isso. No caso de ter enviado, ok, ele vai chamar. E quem que vai chamar? Aquele aquele IRQ process. Ou seja, ele está no loop interno do LoRa
e conforme vão acontecendo eventos, essas funções vão sendo chamadas. Isso de um ponto de vista, ele facilita a programação, porque muitas vezes no passado eu usei muito FreeRTOS, eu usei multitask para fazer essas coisas, para não deixar um processo parado, entendeu? Um loop parado. Então tem o seu valor, tá? Então eu não digo que é inútil, você não é ruim, é assim, o que eu falo assim, eu como professor eu digo assim, o programador principiante ele não gosta de callback, mas quem programa já, quem é da área, ele está acostumado, né? Bom, agora nós vamos falar do receptor. Então o receptor é o ESP32 que tem o display, esse display de 320 pixels por 170, ok? Aqui dá para ver, né, os 4 fios do conector SPI externo, caso você queira conectar alguma coisa nele, mas eu não usei, né? Eu cheguei a conectar uma bateria nele sim, funcionou muito bem. Então vocês estão percebendo que eu criei esse design aqui que eu achei que ficaria bonito. Eu mostro o valor em percentual aqui, né, o valor em Celsius aqui, certo? Daí quem for, né, usa Fahrenheit, só converter lá no código fonte, daí vai aparecer em Fahrenheit aqui. Pode ter até um botão, se você apertar um botão, você escolhe Fahrenheit, você pode melhorar Aliás, assim, é uma tarefa para vocês, né? Vamos lá, você que usa Fahrenheit, modifique esse programa para que ele converta Celsius para Fahrenheit, ok? Então vamos lá, é bem simples, né, de fazer isso. Eu vou passar aqui esse fonte, tá? Pessoal, esse vídeo tá ficando grande, eu sei que ele às vezes fica um pouco cansativo, mas é a forma que eu tenho de ensinar. Eu tenho que passar de uma maneira geral em cada função para que você saiba o que está acontecendo no código-fonte, certo? Então vamos lá. Vou tentar ser bem objetivo aqui. Então aqui a descrição, né, do que o programa faz. O que o programa faz? Ele recebe as 3 informações, ele acumula num array de 20 posições as 3 variáveis que vão montando o gráfico, né? Então aqui eu tenho todos os includes, ok? Aí eu tenho também aqui os defines do display, então lá eu não tinha, né, que era um display mais simples, mas eu tenho aqui a pinagem, ó, tá vendo? Essa pinagem aqui, você tem que seguir ela, porque é a forma como foi feito o hardware, tá ok? Vamos lá. Aqui é só definição de cores, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho os settings de comunicação. Lembra que eu falei que no sender e o receive você não pode mudar. Se você, por exemplo, né, se você tem 915 aqui, se você tem um code rate 1 aqui, você não pode usar um outro code rate lá. Então você tem que ter todos esses parâmetros LoRa, né? Por exemplo, largura de banda, 125. Eu posso aumentar a largura de banda? Se eu quiser, pode colocar 250. Então, assim, tem tudo isso. Então, inclusive eu tenho no meu canal, no clube de membros, eu possivelmente vou colocar o áudio em inglês também, tá? Eu vou passar eu vou incluir o áudio em inglês nele. Então, por quê? Porque lá eu explico bem os parâmetros LoRa, certo? Aqui não dá tempo de explicar, senão o vídeo vai ficar com 3 horas, né? Então, assim, mas ó, depois que você olha os parâmetros, o que eu posso falar do rádio LoRa? O rádio LoRa, ele é um rádio muito flexível, muito fácil de usar,
tá? E se você não usa para longas distâncias, acredito que você deveria usar para longas distâncias na internet das coisas, porque ele tem muita facilidade, né? Bom, buffer size, né, aqui 9, eu tenho uma estrutura de dados aqui pro gráfico do display, tá certo? Eu tenho um handle aqui para os eventos do Rádio LoRa, certo? Eu estou declarando aqui uma variável, né, do gráfico. Eu tenho uma boolean, né, que é a boolean que, vamos dizer assim, é o state, né, o estado do Rádio LoRa, né? Antigamente a gente não tinha muito isso, os exemplos eram bem simplesinhos. Agora, o exemplo continua sendo simples, tá? Mas agora ele tem essa questão de analisar interrupt requests, o que deixa isso para o programador mais novato um pouco assim mais elaborado, né? Para entender. Mas tudo bem, aqui eu tenho um contador. E aí, pessoal, eu tenho algumas coisas aqui, né? Ó, veja só como que é importante entender aqui. Array para valores de temperatura. Por quê? Porque no gráfico eu tenho, né? Você vê que no displayzinho lá no exemplo, eu tenho na verdade uma gradezinha, né? E eu tenho 20 parâmetros. Eu recebo 20 dados de cada. Então eu tenho um tamanho de gráfico aqui já definido, certo? Aqui no caso só estou zerando eles, né? Depois eu declaro o display, ok? Ponteiro para ele. Eu declaro o SPI class aqui do LCD, tá? O null, né? E aqui eu tenho o desmontar pacote, porque na hora que eu recebo do LoRa, eu tenho que desmontar, eu empacoto, lá no sender eu empacoto, e depois chegando aqui eu desmonto isso aí. Essa não é uma aula para eu ficar explicando sobre deslocamento de bits, tá? Daí tem que ser uma outra aula. Mas assim, o que você tem que entender é isso, ó. Se você não quer entrar em detalhes aqui, entenda apenas uma coisa, em que lá eu empacoto, mando tudo, ele aqui recebe num buffer e depois ele tem que fazer deslocamento de bits simplesmente para separar as variáveis, ok? Aí depois eu tenho aqui essa função aqui, ó, ela desenha uma imagem com uma máscara aplicada. Então essa forma de imprimir na tela, ela me permite que eu tenha fundo transparente. Então, como é que é? Aqui eu vou entrar no detalhe, você vê como é que é simples, né? Tudo bem, eu tenho origem X, Y, né? Cor, e aí eu tenho o mask aqui. Tudo bem, eu tenho largura, altura, e aí é o seguinte, eu tenho um for para varrer X, Y, porque eu vou varrer um quadrado, né? Quer dizer, teoricamente, toda a imagem, mesmo que seja um círculo, ela está dentro de um quadrado, ela está dentro de uma matriz. Eu vou percorrer essa matriz, e aí o que eu faço? Eu vejo se a máscara, né? If mask, o que é? Se for true, se for verdadeiro, então eu imprimo, ok? Mas se não for verdadeiro, eu não imprimo. Então, quer dizer, eu vou imprimir somente os pixels que têm informação de imagem. Aquele que não tem é zero, né? Entendeu? Porque qualquer coisa que não seja zero aqui é true na linguagem C, ok? No caso aqui C++. Então, daí eu faço o draw pixel aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Eu faço draw pixel. Então, isso aqui é muito simples. Algumas pessoas vão olhar e falar assim,
Pois, Fernando, por que você está usando main copy, né? Main copy, você está usando main copy em linguagem C, né? Porque as pessoas não usam mais main copy em linguagem C. Mas por que a gente ainda usa? Para otimizar, para você copia um array numa cacetada, é muito rápido, entendeu? Então é por isso. Então eu faço main copy, main move, tá? Na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou copiando a umidade, os valores de umidade para o valor de umidade do array. Então você percebe que eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer deslocamento, eu preciso copiar esse deslocamento. Então o que eu faço? Eu já uso funções que são rápidas. Se eu não usasse essa função, eu teria que fazer um loop, né? Eu não queria isso daí. Então, valores, tempo, tal, gráfico. Então, eu adiciono uma nova temperatura, né? No final do array, eu adiciono uma nova umidade e adiciono um novo valor de qualidade do ar no final do array, ok? No final da matriz, certo? Pessoal, montar gráfico, daí eu coloquei aqui, ó, para vocês lembrar que eu estou aqui, ó, né? Lembrando que aqui 0,0, então aqui eu canto 0,0. Então eu preciso criar conversões, tá? Não vou entrar muito no detalhe, mas eu preciso criar conversões, porque eu não estou usando uma lib que printa gráfico. Quando você está em JavaScript, quando você está no computador em alto nível, pô, você chama a lib lá, vai lá e faz tudo para você. Aqui não. Então eu tenho que literalmente desenhar o grid, depois eu tenho que reprintar, eu tenho que apagar o fundo com a cor preta aqui, redesenhar de novo, porque o gráfico vai se movendo. Então eu tenho que ficar dando refresh. Então todas essas linhas aqui, gente, elas são funções para que eu fique dando refresh. Eu esqueci de desligar o Wi-Fi do meu celular, então me perdoe se ficar aparecendo barulhinho aí, ok? Bom, então essa função montar gráfico, tá em português também, ok, deixei, né, em português aí, que estava programando, mas assim, a tendência vai ser eu deixar os nomes de função tudo em inglês, tá? Aí é montar gráfico, ok? Então, o que faz montar gráfico? Ele faz todo esse processo de desenhar isso daqui. Ah, é detalhado? É detalhado. Por quê? Porque eu preciso, ó, eu pego a coordenada inicial, depois eu pego a largura e a altura do gráfico, né? O tamanho do ponto, ok? A cor do grid, né? A cor do black, do erase que eu vou, né? A cor do temporário lá, orange. Então, assim, eu tenho que ficar fazendo. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte: o que é size gráfico? Size gráfico é isso daqui, ó. Então, eu faço um for para construir o gráfico, ó. Eu vou construir o gráfico inteiro. Chega um novo dado, eu construo o gráfico inteiro. Chega um novo gráfico, eu construo o gráfico inteiro, ok? Sim, é um processo na mão. Tem como usar lib para fazer isso? Tem como usar lib. Claro, tem. Mais adiante, talvez nos próximos vídeos, eu vou mostrar uma ferramenta que eu desenvolvi que faz isso automático, ok? Mas eu acho assim que para quem está aprendendo a programar, tem muito valor. Existe um site, acho que é Code to Flow. Ele pega isso daqui e gera um fluxograma para você, tá? Muito legal. Eu não fiz porque não deu tempo. Bom, aqui continuou, né? Veja, aqui continuou, main copy, tal. Então, tudo isso daqui é para montar esse gráfico, ok? Aí, draw background. Então, assim, aqui, mesma coisa.
e veja o que eu estou fazendo aqui na parte de desenhar o fundo, né? Quer dizer, antes de eu desenhar o gráfico, eu tenho que desenhar o fundo. Aí, na hora que eu apago, ainda depois eu preciso o quê? Eu preciso fazer algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu escrevo sensor LoRa, tá vendo aqui? Escrito sensor LoRa. Então, vem aqui, ó. Primeiro eu seto a fonte, né? Eu apago tudo. Então, você veja que eu vou... Cada detalhe, aqui até é muito fácil de entender. Por quê? Porque você veja que cada método do objeto do ST7789, cada método ele já está dizendo o que ele está fazendo. 7 fontes. Mas é muito detalhado? Ah, sim, é muito detalhado. É o que eu falei, mas eu não estou usando uma lib de janela gráfica, nem nada, né? Poderia usar? Sim, poderia. Mas eu acho que tem um valor didático de você fazer isso aqui. Nem sempre, viu? Olha, nem sempre você pega um chip e você tem lá a condição de ter alguma coisa gráfica lá para te ajudar muito, e às vezes você tem que fazer na mão, ok? Então é isso aqui, tá? Vamos... Eu sei que depois vocês vão ler e vocês vão estudar linha por linha. Quem tiver o chip LoRa, quem quiser comprar isso daí, eu até vou ver se eu deixo os links aqui embaixo no vídeo para você, quem quiser comprar esses componentes, eu já vou deixar facilitado para vocês encontrarem. Eles não são muito caros, tá? Depende do país que você se encontra agora, né? Então mas vamos dizer assim, ele é um pouco mais caro que o ESP32 normal, porque ele tem o LoRa lá, mas nada assim, é impossível, né? Aqui, para terminar, estamos quase terminando aqui, ó. O setup Begin, né? Tá vendo? Ele precisa o display precisa desse pino 7, tá? Ele precisa. Isso aqui é um detalhe. Ele cria nova instância do display para comunicação, né? Então, aqui, veja, o setup, eu coloquei no fim, poderia ter colocado lá em cima o setup, sim, poderia. Mas a gente faz o setup. Vocês sabem que no Arduino IDE sempre tem duas funções. Tem o setup, que é executado uma vez só, depois o loop, né? Então aqui está o setup. E aí o que acontece, né? Ele inicia a comunicação SPI com o chip, né? Ele faz o pin mode, né? Ó, ele faz o pin mode aqui como output, né? Ele seta o SS como slave, né? Inicializa display, olha aqui, né? Aqui, né, interessante, né? Você vê a resolução 170 por 320. Um display, assim, eu mesmo, eu particularmente achei a cor dele muito bonita. Gostei da cor do display, sabe? Eu achei um componente muito bonito. E eu sou uma pessoa que eu gosto da Realtek, tá? Eu gosto da Realtek. Eu acho que eles fazem produtos criativos, porque qual que é o trabalho que eu vejo na Realtek, né? Eles pegam todos esses componentes aí, junta e depois deixa o esquemático lá, você pode criar o teu produto, você pode usar a placa deles. É bem legal isso, sabe? Isso é muito útil para a gente. Então, assim, o serial print, né, red, né, tá pronto. Eu tenho que fazer um rotation aqui, aí eu dou o pin mode output aqui e levanto o pino para high, né? Daí eu faço MCU Begin, né? A Realtek Board aqui, ó. Inicializo todo ele. Aqui o rádio LoRa, né? Lembra que eu falei? O rádio NIT aqui. Aqui eu só tô designando o callback, né? A função callback ou RX Done. O rádio NIT. Aí o rádio NIT é igual, né? Eu já mostrei, porque lá todos aqueles defines lá em cima, aí eu passo como argumento nesse método aqui, ó. Eu tenho aqui, ó,
eu tenho esse handle, né? Eu tenho esse handle do Rádio LoRa, eu tenho o set channel, né? E tenho o set rxconfig, onde eu tenho uma boa parte das configurações aqui, certo? Aí depois, o que eu faço? Eu estou no setup, né? Então veja que eu já defino a área do gráfico, ok? Eu mando desenhar o background, e aí depois, veja como que o loop é bem miudinho, bem pequeno o loop, né? Eu vejo se LoRa idle, se LoRa idle, se tiver idle, aí eu venho e seto ela como falso, porque daí eu vou usar. E aí eu pego Rx, né? Eu chamo o método Rx, que é o método de recepção. E aí depois, o que eu faço? Eu processo esse IRQ process, ele é um método que ele vai ver o que ele tem que, quais são as requisições que ele tem que dar conta. Está escondido lá, certo? Então, assim, né, qualquer coisa pendente, interrupção, eventos e tudo mais, né, que ele precisar fazer. Então, aqui, pessoal, eu tenho callback do Rádio LoRa quando o pacote é recebido. Então, assim, por exemplo, aqui é interessante, né? Porque aqui eu faço muito mais coisa no callback, né? Então eu passo os argumentos aqui, que é o payload é o meu pacote, né? Com o tamanho dele, por isso que eu passo o tamanho. Aqui eu passo o RSSI, né? Eu passo esses argumentos aqui. Eu tenho um contador, daí eu tenho temperatura e umidade, qualidade do ar 0, né? Estou zerando as variáveis. Aí eu faço desmontar pacote. Vocês viram a função lá de desmontar pacote, deslocamento de bit, né? Aí eu ponho o rádio LoRa em sleep e depois eu mudo o status do rádio para idle, ok? Idle true, idle verdadeiro. Depois eu dou um fill rect, né? Eu fill rect nessa coordenada aqui, tá? Com a cor green, ok? E aí eu faço o draw image mask. Aqui nesse caso, ó, eu estou desenhando aquele íconezinho do ar, tá certo? Depois eu desenho, aí eu desenho o ícone do ar, aí eu desenho o ícone da umidade, aí eu desenho o ícone da temperatura, certo? Com que parâmetro, né? Com que argumentos? Com os argumentos que eu tenho de posição, né? Fill rect também, porque esse fill rect, o que ele faz? No caso aqui, ó, essa cor aqui é um meio azul. Deixa eu ver aqui, é do ar, é do azul. E aí depois eu faço o quê? Eu pego e imprimo, eu faço aquela função que pega um array com máscara e imprimo só o íconezinho lá. Aí depois vai ter vídeo, viu, pessoal, que vai ter vídeo que eu vou detalhar bem isso daí. Aí eu lembrei uma coisa que eu tenho que falar. Esse chip da Realtek, ele precisa de uma autenticação. Então, depois eu vou deixar no meu blog como é que você faz para autenticar esse chip, tá? Você vai receber um número, você vai entrar no site, ok? Tem um processozinho, mas eu vou deixar lá, ok? Eu não coloquei aqui no vídeo, mas estava ficando muito grande, né? O slide, aqui tá muito slide, então eu falei assim, eu vou deixar no meu blog, aí vocês vão até o meu blog e aprendem como é que você desbloqueia esse chip da Realtek, porque senão ele não vai funcionar o rádio, ok? Bom, e aí vai, fill rect, então assim, todo, isso aqui é desenho, aí a pessoa vai falar assim, puxa, mas eu vou ficar contando pixel? Você vai ficar contando pixel. Outra saída é você ter uma lib.
Então, tem hora que é bom você ter uma lib, é bom você usar uma lib. Tem hora que não é bom você usar uma lib, certo? Não vou entrar aqui em detalhes, mas quem é da área sabe o que eu estou falando. Bom, aí a mesma coisa, né? Ele vai imprimir aqui ele vai imprimir todas as 3 variáveis, né? Ele sempre faz aquilo, né, gente? Olha, set color, set text color, tá vendo? O verde, o azul e o laranja, certo? Ok? Aí ele atualiza valores, né? Para temperatura, qualidade do ar, umidade, certo? Monta gráfico, porque ele vai desenhar aquele gráfico nessa chamada de função, aquela função grandona lá, né? Aí você vai ler linha por linha lá, você vai estudar, você vai aprender, porque isso aqui é um código exemplo, mas eu também não podia fazer um código exemplo tão bobinho, tinha que ser um código exemplo que te dá alguma substância para aprender, que te dá conteúdo para aprender, né? Então, o que eu vejo de diferencial, assim, talvez eu não sou aquele professor do exemplo muito simples, eu já começo com a pessoa meio que já sabe programar, muito embora eu considero fortemente, por exemplo, que pessoas que não são muito práticas em programação peguem e tentem entender. Vai entender uma parte, outra parte não vai entender, aí vai no GPT, vai no site de busca e vai tentando. Hoje em dia a IA ajuda muito você a entender. Você pega um pedaço de código-fonte lá e fala assim, explica isso daqui para mim. Ela vai lá e explica. Muito legal mesmo, né? Eu acredito. E assim, eu não acredito que o programador vá desaparecer. Até porque alguém vai ter que pegar esse chip na mão, soldar esse chip, entendeu? Então, na nossa área aqui... Pessoal, olha, eu terminei aqui. Olha, agora aqui no meu horário, são 21h30 quase, né? Eu tô até cansado, eu trabalhei o dia inteiro, e depois cheguei em casa e falei assim, vou gravar esse vídeo. Se você está aí me assistindo até agora, então você é um herói, certo? E eu quero que você escreva aí, Fernando, eu fiquei até o final, e ficou até o final, deixa um comentário aí, eu leio todos os comentários, tá? Não dá tempo, às vezes, de responder todos, mas eu leio, e entre no meu blog, porque lá é a parte que não tem aqui da autenticação do chip, eu vou deixar a documentação lá explicando como é que você faz. Aí eu, no começo não me toquei disso e apanhei um pouco com essa situação, né? Então foi uma mudança aí que a Realtek fez. Tá certo? Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Prometo que eu vou voltar a produzir mais conteúdo, eu vou trazer muito mais coisa interessante aqui para o canal. Não vou deixar o canal parado, eu não vou parar o canal. Eu gosto muito de gravar, eu tenho muito prazer mesmo, e é uma forma de, eu acho que manter o lado de cientista da computação, de engenheiro vivo, né? Abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.